Olá, bom dia para você. Quem contribui para a Previdência Social pode estar fazendo o melhor seguro financeiro para tentar manter o seu nível de vida. Isso além de ser um investimento melhor do que várias opções do mercado. A conclusão é de um estudo que avaliou os rendimentos de fundos de previdência privada e a caderneta de poupança. E a melhor proteção para o trabalhador é mesmo a Previdência Social, que além de garantir proteção, ainda oferecem vantagens se for comparada a outros tipos de seguros previdenciários. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Rafaela Liroa dos Passos, advogada especialista em direito previdenciário e também tributário. Rafaela, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigada, Madi. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecemos muito. Olha, qual o melhor investimento para esperar a hora da aposentadoria, mantendo o seu nível de vida? Pode ser um fundo de previdência privada ou a caderneta de poupança, por exemplo. Mas a análise de Felipe Peixoto, um especialista em gestão governamental, garante que a melhor proteção para o trabalhador é mesmo a Previdência Social. Isso porque, além de garantir proteção social, ainda oferece vantagens quando comparada a outros tipos de seguros previdenciários. Uma das simulações mostra a vantagem econômica da mulher que se aposenta por idade na condição de contribuinte individual aos 60 anos de idade e 30 de contribuição. Com uma expectativa de viver até os 83 anos, em apenas 8 anos e 2 meses após o recebimento da aposentadoria, ela recuperaria toda a sua contribuição previdenciária realizada por 30 anos, já descontada a inflação. A mesma vantagem também existe no caso dos homens. Comparando a previdência privada com uma contribuição mensal de R$ 831,80 por 30 anos, a Previdência Social oferece uma aposentadoria mais que 2 vezes maior que a da Previdência Privada. Considerando as condições apresentadas, um homem receberia mensalmente R$ 1.789,71 com a Previdência Privada contra R$ 4.159 da Previdência Social. Na simulação com a poupança, levando em conta os mesmos 30 anos de contribuição, com investimento mensal de R$ 400, pela Previdência Social, o contribuinte individual teria uma aposentadoria por idade de R$ 2.166. Quem investir na poupança e fizer retiradas mensais no mesmo valor oferecido pela Previdência, a renda total só vai durar 80 meses. A partir daí, o saldo seria zerado. O estudo apurou que, no caso das mulheres, o que elas recebem pode ser mais que o dobro do que elas contribuíram. A conclusão é de que o trabalhador autônomo consciente deve contribuir para a Previdência Social. Na prática, o contribuinte recebe mais do que contribuiu, comparando todas as contribuições com todos os benefícios. Bom, Rafaela, vamos explicar direitinho, porque a previdência privada, o valor do rendimento, ele está atrelado a índices monetários, não é Exato. isso? Quer dizer, então se esses índices variam, pode ser que pode haver um rendimento maior ou não? Sim, a previdência privada, como você mesmo disse, como ela é atrelada a índices, índices monetários, Selic, a poupança, por exemplo, a TR, então isso pode variar. Então, assim, o poupador, o investidor, ele deve fazer antes uma pesquisa de mercado para acompanhar a rentabilidade dos índices, para que ele possa verificar realmente o que vale mais a pena. Então, assim, hoje o INSS, ele é uma opção muito boa para o segurado, porque ele oferece várias vantagens, né? A pessoa, no caso de uma doença, ela recebe um auxílio-doença,
a mulher recebe o auxílio maternidade, então tem várias coberturas que isso na previdência privada, na poupança, a pessoa não tem. Não oferece. Não oferece. Agora, tudo depende, Madi, da idade, né, daquela pessoa que ela inicia realmente, né? Então, uma pessoa, por exemplo, jovem, que já começa, hoje em dia os pais pagam previdência para os seus filhos, o que também é muito legal, garantindo aí um futuro melhor. Então, a pessoa, quanto mais jovem ela começa a recolher na previdência privada, o investimento mensal ele vai ser pequeno e isso vai gerar um fruto lá na frente, uma rentabilidade muito maior. Então, tudo depende muito. Quando a gente fala o que vale mais a pena, a gente tem que verificar, olha, qual é realmente a sua condição, a sua idade, vamos começar a recolher quanto, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Então, de repente, a gente pode falar assim, uma orientação para o telespectador. Quanto antes o seu filho, por exemplo, começar a contribuir, você pode começar a fazer isso, né? Vai ser melhor para ele, porque... E a Previdência Social continua sendo, então, a melhor opção, é isso? A Previdência Social, eu particularmente entendo que ela é muito boa, porque ela oferece, em termos de benefício, no percalço da vida, né? Ela tem várias oportunidades aí para a pessoa não ficar desamparada, que a Previdência não oferece. Agora, o que eu acho interessante, a pessoa, além de contribuir para o INSS, ela pode, sim, paralelamente, fazer uma Previdência privada, porque lá na frente ela vai ter uma aposentadoria complementar. Dá para fazer as duas coisas, Dá para fazer as duas coisas. Às vezes ela trabalha registrado, por exemplo, ou trabalha como autônomo, até não consegue recolher muito pelo INSS, mas ao longo dos anos, se acontecer alguma coisa, uma moléstia, por exemplo, ela fica um período sem poder trabalhar, ela recebe do INSS e lá na frente ela tem as duas aposentadorias, digamos assim, uma complementando a outra. Entendi. Olha, o Marcelo é de Campinas e ele quer saber sobre isso, ele quer saber quais cuidados a pessoa precisa ter na hora de escolher um plano de previdência privada. Isso é muito importante. Antes de contratar qualquer plano de previdência, a pessoa ela deve fazer uma pesquisa de mercado. Em primeiro lugar, ela deve procurar por uma instituição que tenha solidez já no mercado. Hoje, todos os bancos oferecem previdência privada, existem as estatais também, né? Então, quando se fala em estatal, acha-se mais seguro. Agora, dentro do mercado privado, a pessoa ela pode fazer uma pesquisa de todas as instituições financeiras, escolhendo aquela que tenha realmente maior solidez. Outro ponto importante são as taxas de administração. Ela tem que verificar quanto ela vai ter que desembolsar para isso, porque lá na frente, quando ela for fazer os resgates da Previdência, descontadas as taxas de administração, isso não pode ser muito vantajoso. Então, esse é um dos cuidados também muito importantes que a pessoa ela tem que ter. Isso pode variar hoje de 1% a 5% do valor do patrimônio a ser investido. Então, ela deve procurar aí uma instituição financeira que tenha o percentual menor para poder iniciar. Entendi. Olha, a Maria Oliveira, ela diz, eu sou professora há 23 anos, mas trabalhei em empresas também. Eu já tenho em carteira 32 anos de contribuição do INSS. Eu gostaria de saber se eu posso me aposentar como professora ou preciso completar os 25 anos em sala de aula. Hoje eu tenho 56 anos. Para se aposentar realmente como professor, a mulher ela deve comprovar 25 anos efetivos em sala de aula. Importante lembrar que o professor ele é aquele considerado educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Então, portanto, os professores universitários, infelizmente, não entram nessas condições especiais. Ou pode ser também sala de aula, ou no caso de direção, ou coordenador pedagógico, né? Mas como ela só tem 23 anos, infelizmente ela tem que atingir realmente os 25 para aposentar como professor nessa condição especial, ou como ela já tem 32 anos, a idade independe, ela pode se aposentar já por tempo de contribuição integral, e o ideal seria fazer um cálculo, Madi. Faz uma simulação hoje para verificar quanto sairia a aposentadoria dela. Dá para fazer no site da Previdência? Dá, no site da própria Previdência Social, existe um link, simule seu benefício, e aí então a única coisa que ela vai precisar é o histórico de todas as contribuições. Então ela pode, se ela tiver, tem muita gente que tem anotado, olerites guardados, né? Ou ela pode conseguir um documento chamado CNIS no INSS, até pela internet também, que é um cadastro de todo o histórico previdenciário da pessoa. Ela vai preencher, é autoexplicativo com as contribuições, e aí o site mostra o valor da renda dela hoje, se ela se aposentar. O Oscar é de São Paulo, ele diz, eu vou me formalizar como microempreendedor individual, mas também sou empregado formal. Tudo o que eu já contribuí para a Previdência até o momento como empregado formal, eu vou perder? Quando eu for me aposentar, qual das duas contribuições, a formal ou como microempreendedor, será considerada para o cálculo do benefício?
Muitos profissionais hoje estão regularizando as suas profissões, sendo MEI, que é o microempreendedor individual. Isso foi criado justamente para incentivar as pessoas a se regularizarem para com a Previdência, para terem direito a todos os benefícios que a Previdência Social oferece hoje aos segurados. Mas nessa qualidade de microempreendedor individual, a alíquota ela é diferenciada, Madi. Então, a pessoa ela vai pagar um valor bem irrisório para o INSS, não chega a R$40 de contribuição. Então, para se aposentar como microempreendedor individual, ele só pode se aposentar por idade, né, e com um salário mínimo. Então, nesse caso, como ele é empregado formal, o que eu aconselho ele a fazer para poder aproveitar esse tempo anterior, ele vai fazer o recolhimento como MEI, como microempreendedor individual, e em separado, ele pode recolher uma guia específica, existe um código próprio, né, para ele fazer esse recolhimento, e ele vai recolher a diferença para 20%, porque aí sim, quando ele completar 35 anos de contribuição, ele consegue se aposentar e aproveitando essas contribuições passadas que ele fez. Entendi. Existe uma saída, então. Existe, é possível, sim. Que bom. Olha, o Cássio disse, a minha dúvida é a seguinte, eu paguei INSS por aproximadamente 10 anos como autônomo. Eu sou barbeiro e há mais ou menos 5 anos eu deixei de pagar. Eu posso voltar a pagar como empreendedor individual? Sim, é o que a gente estávamos comentando, inclusive. O barbeiro, ele vai se formalizar, ele vai regularizar a sua situação para a Previdência Social, se cadastra no site do empreendedor individual mesmo, ele ganha um CNPJ para usar provisoriamente, depois de 180 dias tem o definitivo. Ele fica assegurado com a Previdência para receber todos os benefícios e, no caso, as contribuições que ele fez no passado, elas são aproveitadas, mas ele só se aposenta com um salário mínimo nessa condição de MEI. E, inclusive, Madi, eu acho que é importante a gente esclarecer também que muita gente tem dúvida, né? Mas, poxa, eu vou recolher menos porque R$40, afinal, hoje em dia não é muita coisa, né? Para ter os benefícios da Previdência. A regra do microempreendedor individual é que ele tenha um faturamento anual de até R$60 mil. Então, é importante saber disso, porque às vezes a pessoa simplesmente se cadastra, começa a recolher, mas se ela tem um faturamento maior, ela perde. Então, é bom que fique claro essa condição. Legal. Olha, a Vera Oliveira é de Bom Jardim. Ela diz, o meu marido é técnico de raio-x. Eu gostaria de saber se essa profissão se enquadra nos serviços considerados insalubres para a aposentadoria. Sim, todo profissional que ele trabalhe exposto à radiação ionizante, ele tem direito realmente a receber o adicional respectivo, né? Isso, esfera trabalhista, até o empregador tem que pagar, mas para fins previdenciários ele também faz direito sim à aposentadoria especial, deixando claro nesse caso que para ele se aposentar especial, como técnico de raio-x, ele tem que comprovar 25 anos nessa profissão. E ele deve ter todos os laudos que o INSS exige, né? O PPP que a gente chama, comprovando essa exposição efetiva à radiação. Se, porventura, ele não trabalhar 25 anos nesta profissão, como técnico de raio-x, ele pode utilizar esse tempo, somado a outras contribuições que ele fizer, como qualquer outro tipo de segurado da Previdência, e aí esse tempo especial, ele é convertido, né, o INSS dá um percentual a mais, e ele soma, por exemplo, ele trabalhou 10 anos, é feita uma continha, esses 10 anos contam como um tempo maior, ele soma e se aposenta por tempo de contribuição. Nancy Ribeiro escreve, eu já recebo pensão do meu primeiro marido. Agora eu fiquei viúva novamente. Eu vou ficar com a pensão do meu segundo marido? Ela pode ficar com as duas? É isso? Não, essa é uma dúvida, inclusive, muito frequente também entre as mulheres. Ela não pode acumular as duas pensões, mas ela vai poder optar por aquela mais vantajosa economicamente. Então, o que for melhor, né, a pensão de maior valor é a que ela vai ficar. Certo. A Maíra França é de São Paulo. Ela diz, a minha mãe tem 13 anos de registro em carteira. Ela ficou 19 anos sem trabalhar e agora há 1 ano eu comecei a pagar o carnê para ela. Ela pode conseguir aposentadoria integral se eu contribuir os anos restantes de trabalho? Depende. Ela fala a idade? Eu não atirei. A idade da mãe, não. Então, se ela já tem um período de contribuição, 13 anos aí, dependendo da idade, ela recolhendo por mais 2 anos, se ela comprovar 60 anos de idade, ela já se aposenta por idade. O único problema nesse caso é como ela está já 19 anos sem recolher, então, assim, vai entrar como tempo de serviço no cálculo, mas não vai entrar no cálculo efetivamente da renda, né? Então, ele computa como tempo de serviço esses 13 anos, mas não entra no cálculo porque a Previdência hoje, ela calcula a aposentadoria considerando os salários de contribuição
contribuição de julho de 94 para cá, que foi quando foi implantado o Plano Real. Então, como faz 19 anos que ela está sem recolher, ela estaria se aposentando aí provavelmente com o salário mínimo. Então, é importante nesse caso, acho que vai em vários casos, né, que o telespectador coloque a idade, né, da pessoa para a gente ter uma noção. Exatamente. E, inclusive, nesse caso, no site também da Previdência, ela pode fazer uma simulação, porque hoje, como ela está recolhendo, eu não sei se é pelo salário mínimo ou se é por um valor maior, ela pode verificar, se não estiver próximo dos 60 anos, um valor maior aí de contribuição, quanto renderia para uma aposentadoria para a mãe dela. Luziete escreve: sou funcionária pública, hoje tenho 52 anos e 30 de contribuição. Hoje eu já posso pedir a minha aposentadoria ou eu vou ter de esperar pelos 55 anos de idade? Tem que aguardar os 55 anos de idade. O funcionalismo público é a aposentadoria híbrida, né? Ela acumula, no caso, a idade com o tempo de contribuição. Então, independente que ela já tenha aos 30, ela tem que completar realmente 55 de idade. Inclusive, isso é projeto de lei sendo votado já também para a Previdência Social. Inclusive, funcionários públicos que são regidos pela CLT, que tem muito, né? E não só funcionário público, empregados, qualquer segurado da Previdência corre o risco aí de ter que se aposentar aí, acumulando idade e tempo de serviço. É um projeto de lei sendo votado. Niele Lima escreve: eu quero saber como eu faço para pagar a Previdência. Se é preciso eu ir até a agência ou é disponível na internet? Sim. Se ela já recolheu alguma vez para a Previdência, por exemplo, com o registro em carteira, ela já tem o número do PIS e aí com esse número ela consegue realizar contribuições através do GPS, a Guia da Previdência Social. É um carnezinho que ela adquire em papelarias e ela consegue pagar nos bancos, na casa lotérica ou até mesmo no site da Receita Federal, ela consegue emitir a guia. Agora, se ela nunca recolheu, por exemplo, no site da Previdência, ela consegue se filiar, vai ser gerado um NIT, que é o número individual do trabalhador, e aí da mesma forma, com esse número, ela consegue tanto recolher via carnê ou imprimir no site da Receita Federal também a guia. Muito bem, a gente vai agora ao interior de São Paulo. Imagens da TV Barretos. Mais uma pergunta, vamos ver. Meu nome é Andresa e eu gostaria de saber, uma pessoa que nunca pagou a Previdência, como ela faz para se aposentar? Então... É o que a gente, inclusive, nós acabamos de citar. Se ela nunca recolheu para a Previdência, o primeiro passo é gerar realmente um número de contribuinte. Ela passa a fazer os recolhimentos, aí ressaltamos novamente, tanto pelo site do INSS, ela consegue gerar esse número, ou através do comparecimento mesmo pessoal na agência, ela gera e paga via carnê, ou pela internet também, gerando a guia no site da Receita Federal. Ela vai adquirir a qualidade de segurado, que a gente chama, ou seja, passar a ter direito aos benefícios a partir de 4 meses de recolhimento. Porque hoje o mínimo, né, a carência mínima para receber benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, são 12 meses. Então, ela recolhendo 4 meses, que é 1/3 que a lei exige, ela já passa a ficar segurada no caso de uma doença para poder receber o auxílio. Para complementar essa informação, vamos falar um pouquinho da aposentadoria para dona de casa? Claro. Como que é que funciona? Hoje em dia, a dona de casa ela tem um benefício de fazer um recolhimento menor para a Previdência Social. Já existe um programa do governo que aquelas pessoas que comprovem uma renda familiar de até 2 salários mínimos, ela permite que a dona de casa recolha 5%. Tá? Então, é um recolhimento bem pequeno e a dona de casa consegue aí se aposentar por idade, aos 60 anos, a mulher, com 15 anos de contribuição, da mesma forma, é o mesmo requisito, mas recolhendo um percentual menor. Ela tem que se cadastrar também nesse programa governamental, mas ela deve comprovar, nesse caso, que a renda familiar não ultrapassa 2 salários mínimos. Muito bem, a Nívia Rufino escreve: a minha mãe vai entrar com pedido de aposentadoria por idade. Ela já tem o tempo necessário. Nesse período, ela tem 2 auxílios-doença, um de 2008 e outro de 2013. Ela está de alta e contribuindo neste momento como facultativa. Eu pergunto, o INSS vai considerar os 2 períodos de auxílio-doença, de 2008 e 2013? Sim, a lei diz que o período em que a pessoa esteja afastada, recebendo benefício incapacitante, ele entra, sim, como tempo de contribuição. Agora, no cálculo do benefício, existem algumas restrições, porque a lei é clara quando ela diz que entrará no cálculo da aposentadoria o tempo que a pessoa ficou recebendo o benefício de auxílio-doença em períodos intercalados, tá? Então, assim, se hoje ela está recolhendo, então ela citou 2008 e 2013, acredito que deva ter intervalo aí de contribuições, nesse caso entra também para o cálculo. Agora, se não foram períodos intercalados, ele entra só como tempo, mas aí o valor não entraria no cálculo da renda. Muito bem, a gente já volta então com outras perguntas sobre Previdência Social. Continue aí, até já.
Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é Rafaela Liroa dos Passos, advogada especialista em Direito Previdenciário e Tributário. A Luzia, ela faz uma pergunta aqui. O tempo em que o meu marido trabalhou na guardinha, no ano de 74 a 79, esse tempo pode ser contado para a aposentadoria? Sim, todo o período que a pessoa tenha trabalhado fazendo recolhimentos para a Previdência, ele deve ser computado sim. A única coisa é que esse período, essas contribuições, elas não vão entrar para cálculo da aposentadoria, porque esse período não entra, só de julho de 94 para cá, mas como tempo de contribuição será normalmente computado. Elaine Batista diz, eu trabalho 7 anos e 7 meses na área da saúde, como faxineira, e mais 7 anos em outros serviços, sempre registrada. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ela tem, em tese, 14 anos e meio, né? Para aposentadoria por idade, por exemplo, faltam só 6 meses, ela comprovando 15 anos e tendo 60 anos de idade, ela consegue se aposentar por idade. Agora, se ela estiver longe ainda de completar os 60 anos, ela vai ter que se aposentar por tempo de contribuição e aí comprovar os 30 anos. O Carlos Tibiriçá é de Embu. Ele diz, eu sou aposentado desde 96, mas continuei trabalhando até 2012. Eu tenho direito a receber esse tempo que contribuí? Ele não tem de volta ao valor dessas contribuições, era o antigo pecúlio, né? Antes da pessoa se aposentava, continuava trabalhando e ela tinha direito de recuperar essas contribuições. Hoje em dia isso não mais é possível, o que seria, no caso dele, possível seria entrar com um pedido de desaposentação, é o nome popularmente aí conhecido. Esse instituto, ele prevê que o segurado possa incorporar essas contribuições que ele fez após se aposentar num novo benefício da Previdência. É um tema bem polêmico, né? Acredito que ele deve estar acompanhando aí pela mídia. O assunto não está totalmente aprovado, tem um projeto de lei do senador Paulo Paim, inclusive tratando sobre isso, para que a desaposentação seja regularizada. E existem também inúmeras ações judiciais tramitando. O assunto já chegou no STF em Brasília, que é a última instância, então nós estamos todos ansiosos, aguardando pelo julgamento da desaposentação. Então é uma saída. Se for favorável, sendo aprovado o projeto de lei, ou sendo julgado favorável no STF esse recurso, é uma possibilidade que ele pode ter de incorporar as contribuições e ter um benefício maior. Ele deve fazer uma simulação, mesmo o assunto não estando regularizado, tem muita gente com ação na justiça. Então, primeiro, antes disso, eu sempre costumo falar, olha, tem que ter o cuidado de fazer uma simulação para verificar se realmente incorporando essas contribuições... Se vale a pena. Se vale a pena, porque ele se aposentou em 96, então, assim, no cálculo da aposentadoria dele não entrou o fator previdenciário, que foi instituído em 98. Então, às vezes, mesmo a pessoa tendo continuado a trabalhar, por conta do fator previdenciário, pode não valer a pena essa troca. Que o fator então, reduz em cerca de 40%, é isso? Pode chegar a uma redução de até 40%, dependendo da idade, né, e do valor das contribuições. Então, ele deve fazer uma simulação antes. A Deise da Silva diz, eu trabalho desde os 16 anos, hoje tenho 45. Durante esse período, eu trabalhei em períodos com registro em carteira e períodos sem registro. Como fica a situação da minha aposentadoria? É possível resgatar, de alguma forma, os períodos sem contribuição para garantir os meus direitos? O período que ela trabalhou sem recolher para o INSS, ele não pode ser totalmente recuperado, dependendo da condição. Por quê? Por exemplo, se ela fez os recolhimentos dela, os últimos, como segurado facultativo, que é aquele que não está trabalhando registrado, é o caso do estudante, da dona de casa, né? Então, ele só pode retroagir contribuições por 6 meses. Agora, se ela trabalhou registrada em carteira e teve aqui um intervalo sem recolher, ela pode até fazer esse recolhimento do passado. No site da Receita Federal do Brasil, ela consegue, inclusive, verificar o valor dessa contribuição, porque vai incidir toda a atualização monetária e também uma multa, né, Madi, da Previdência. Então, às vezes, dependendo de quanto tempo lá atrás ela ficou sem recolher, esse valor da contribuição hoje ele pode ficar muito alto e ser inviável, né, dependendo do valor da aposentadoria. Então, é interessante que ela faça esse cálculo, procure por um profissional habilitado ou no site da Receita Federal ela consegue também, para verificar se vale a pena ou não recolher os atrasados ou continuar daqui para frente. Daiana, quase no finalzinho do programa, tem 26 anos, ela diz, e gostaria de saber o seguinte, eu tenho só um registro em carteira do meu primeiro emprego. Na fase de experiência, me mandaram embora sem justa causa. Há 2 meses comecei a pagar o INSS. Gostaria de saber qual idade
com qual idade eu posso me aposentar. Sim, esse tempo que ela trabalhou, independente se um período mínimo, ele é computado para fins de aposentadoria. A mulher hoje ela tem duas hipóteses para se aposentar, né? Ou por idade, aos 60 anos, comprovando 15 anos de contribuição, nos termos da lei atualmente vigente, isso pode mudar até lá, ou por tempo de contribuição, independente da idade, comprovando 30 anos de recolhimento, ela consegue se aposentar. Existe uma ressalva da aposentadoria por invalidez, que aí, independente da idade, ela comprovando 12 meses, né, de contribuição, tendo a qualidade de segurado, ela se aposenta por invalidez. Hoje o Pronto Atendimento recebeu Rafaela Liroa dos Passos, advogada especialista em direito previdenciário e tributário. Muito obrigada, viu, por sua presença. Obrigada a você, Madi. Espero recebê-la em breve. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Bom dia, até o próximo programa.